Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz, que está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu sou o Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem, e trago hoje a querida Diná. Tudo bem, Diná? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Estamos aí há algum tempo, estamos na lição 135. Estamos na lição 135, então mais de uma centena e mais três. Bastante tempo que a gente está junto, né? Muitos programas passados, bom, né? E ainda faltam alguns ainda para terminar o livro. Ainda tem 180. E nesse capítulo 135, Diná, qual é o título dele? E ele se refere a uma frase de Jesus, não é? Esse texto aqui é de Diante do Mestre, e é de uma frase que está em João, capítulo 15, versículo 14, que fala o seguinte: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Jesus. E aí Emmanuel vem trazendo, como sempre, nesses livros dele, ele faz uma avaliação de cada frase, porque realmente cada frase de Jesus é uma lição que a gente tem, não é uma, às vezes muitas, né? Às vezes uma pequena palavra quer dizer muita coisa. Sim, às vezes uma não palavra também, né? O silêncio dele até também o silêncio dele tem significado. Um sentido, né? Sim. Então, aqui, eu depois até posso ler para a gente falar um pouco, não sei se seria ideal. Normalmente a gente lê o que se conclui no livro, né? Mas aqui é o seguinte, quando nós nos colocamos como cristãos, né? E como amigos de Jesus, né? Que nós vamos lá falando de Jesus, dizendo que fazemos tudo por Jesus, nem sempre isso está ocorrendo. Por quê? Porque nós lemos muito sobre Jesus, procuramos assistir palestras, procurar entender um pouco, mas é muito pouco daquilo que a gente realmente interioriza no nosso interior e realmente começamos a fazer aquilo que ele nos exemplificou e nos disse que era aquele que seria o caminho, a verdade e a vida, e que quem quisesse chegar a Deus teria só através dele. Só através dele. Então, será que nós estamos realmente? É uma questão que a gente tem que refletir. Será que nós estamos realmente fazendo aquilo que ele nos propôs a fazer, aquilo que ele nos ensinou a fazer? Porque Emmanuel, ele vai citando diversas situações em que nós fazemos palestras a respeito de Jesus, em que nós falamos uma palavra para o irmão a respeito de Jesus. Sim. Aqueles que estão carentes, nós levamos a palavra de Jesus. Mas e em relação a nós mesmos, como que fica? Como que nós estamos lidando, né, com a nossa, com aquilo que nós precisamos aprender a mudar no nosso comportamento para que possamos evoluir, né? E para isso é um trabalho bastante árduo. E só olhando para dentro, não é? E só olhando para dentro. E a maioria das pessoas não olha para dentro. Então ela fica na superficialidade. Então até ela faz uma coisinha ou outra, uma caridade e tal, mas ela realmente escorrega muito ainda nas coisas que deveriam estar já fixadas, né? Porque a gente fala muito, mas age muito menos. Né? Mas nesta frase de Jesus, quando ele fala, se quiserdes ser meu amigo, então o que Jesus quis dizer com isso? Ser amigo de Jesus. O que é ser um verdadeiro amigo de Jesus? Amigo é aquele que nós respeitamos, que nós seguimos, né? Como Jesus, seguimos e respeitamos, e nesse seguir ele é realmente fazer aquilo que ele fez.
É seguir o exemplo. E o exemplo dele maior foi o amor ao próximo. Em todos os seus sentidos. Em todas as nossas situações. E a gente vê que no dia a dia, ainda nós temos muitos bloqueios em relação a amar o próximo. A gente faz julgamentos, nós ainda amamos só aqueles que fica mais fácil a gente amar, porque na alegria é muito fácil amar. O difícil é amar na dificuldade. Ou o inimigo. Ou amar aquele que fez algo errado, né? Por exemplo, você já pensou de amar aquele que praticou um ato deplorável, como um assassinato ou qualquer coisa? Você consegue amá-lo como seu irmão? E devemos ser justos pensando que talvez em encarnações anteriores nós mesmos podemos ter cometido tal atrocidade. Com certeza nós participamos de muita coisa, né? Nós temos aí quantos anos até antes de Cristo, né? Quantas coisas ocorreram de barbaridade, de extermínio. Muitas coisas ocorrem hoje, né? E ainda hoje você vê acontecendo e muitas pessoas, elas não se dão conta disso, elas não procuram não olhar para as coisas ruins, né? Ela não enfrenta aquilo, porque se você vê ontem eu tive que ir até São João da Boa Vista. E na volta eu vi um cavalo amarrado com uma corrente um cavalo amarrado numa corrente num portão de ferro. Eu fiquei tão tocada, é que eu não tinha o que fazer para liberar aquele cavalo, porque eu tinha que dar a volta, porque eu estava no sentido contrário, eu tinha que dar a volta, eu tinha que ir até lá, desamarrar ele, quer dizer, são coisas que você deixa de fazer e que você se arrepende. Como um animal, imagine um ser humano. Sim. Que às vezes está na rua, aqui em Vargem é menos frequente esse tipo de coisa, mas a gente vê, por exemplo, em cidades maiores, as pessoas na rua catando lixo, né? E numa condição muito precária. Nós olhamos para ele como irmãos, nós vamos amá-los porque ele não está cheirando bem, nós vamos querer abraçá-lo. Eu gostaria de citar duas situações em que nossa querida dirigente ela fez palestras sobre essa situação, essas duas situações. A primeira é a gente sempre questionar diante de uma situação difícil o que Jesus faria. O que Jesus faria? Isso é uma coisa que eu me pergunto sempre. Quando eu tenho alguma encruzilhada onde eu não sei para que lado eu vou, eu penso, falo não. Ele como um modelo, né? Um modelo. Por isso que nós precisamos conhecer muito, né, o Evangelho de Jesus. Sim. Que dentro do Evangelho segundo o Espiritismo está lá tudo aquilo que a gente precisa, né? Sim. E a segunda coisa que ela fez algumas palestras sobre isso, é de você ser convencido e ser convertido. Convertido, que é coisas diferentes. São coisas muito diferentes, não é? E não é sobre isso que está falando essa lição? Também, tudo, né? É uma frase que diz muita coisa, né? E parece que até Chico tinha uma pessoa que era uma pessoa que cheirava até mal, era muito doente, enfim, não importa o caso. E ele abraçava essa pessoa. E ele, toda vez ele ia lá e abraçava com o maior carinho, né? Será que a gente consegue... está falando que é Jorge, né? Essa pessoa. Jorge. Então, ele conseguia abraçar essa pessoa com todo carinho. Porque Jesus fez isso com todos aqueles que precisavam. Ele não mediu amor para qualquer pessoa que estivesse perto dele. Então, quando a gente vê até, como eu te falei, o animal toca seu coração. O que a gente pode fazer? Como que a gente passa por isso e não faz nada? Isso. Né? Então vamos ver lá na conclusão, que está lá no último parágrafo. Eu gostaria que você lesse para ver como que Emmanuel conclui mesmo esse capítulo diante do mestre, né? Que é muito lindo. Eu acho que as pessoas também podem aproveitar e dar uma lida em casa, porque realmente tem muita informação interessante.
Mas o último capítulo, o último parágrafo, ele diz o seguinte: em verdade podemos reverenciar o Cristo aqui e ali, dessa ou daquela forma, resultando invariavelmente alguma vantagem de semelhante norma externa, né? Mas para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, é forçoso lhe ouçamos a afirmação categórica: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então quer dizer, só é possível ser amigo, o verdadeiro amigo de Jesus, se você realmente praticar, se você agir como ele disse e como ele agiu, né? Porque ele não é só o guia, né? Ele é o guia e modelo. Exatamente. Então é preciso que nós cada dia mais a gente procure, né, se inteirar mais daquilo que ele deixou como ensinamento, para que a gente possa fazer essa mudança interior que é tão importante para a nossa saúde mental, espiritual, né? Então, Dina, que nós consigamos passar do estado de convencidos para o estado de convertidos. Convertidos, exatamente. Totalmente convertidos, né? Sim. Dina, foi um prazer te receber aqui neste programa mais uma vez. Espero contar contigo nos vários programas que teremos ainda. É muito gostoso falar de Jesus, né? É muito gostoso. É muito gostoso, é muito bom. Até o próximo programa.